Bom, pessoal, vamos iniciando então com um momento de oração e aí a gente já dá sequência. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aprendendo a Tua Palavra, compartilhando, Pai, dos Teus feitos. Pedimos que a Tua bondade e a Tua misericórdia sejam postas sobre nós mais uma vez. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos capacite, abrindo nossa cognição, nosso entendimento para a total compreensão da Tua Palavra, da Tua vontade, e que o poder precioso do Teu Espírito, Pai, possa nos capacitar, tanto, Pai, a nós que nos propomos, Pai, compartilhar a Tua Palavra, quanto os que estão ouvindo isso, que o Senhor, Pai, ajude a cada um de nós, Pai, na melhor forma de propor a Sua Palavra, nos capacitando com a Sua graça. Pedimos, Espírito Santo, que tudo que nós aprendemos aqui, o Senhor possa utilizar de forma produtiva no nosso coração, para a glória do Seu nome acima de tudo. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, só para introduzir, então, na última nós falamos sobre a Bíblia como palavra de Deus, que é uma introdução importante para nós entendermos por que nós cremos na Bíblia e qual a utilidade prática dela nesse sentido para nós como palavra de Deus. E cientes disso, hoje a intenção é a gente compartilhar, fazer uma introdução aí sobre o Antigo Testamento e sobre o Novo Testamento, entender um pouco do entrelaçamento deles, né? E aplicar isso também de alguma forma sobre as nossas vidas, né? Só para esclarecer alguns pontos que eu não citei na última, né? Mas algumas pessoas ficaram com dúvida, então é importante só reforçar que tem ali no material algumas perguntas no final, que assim, você fica à vontade para você poder responder, para gerar mais conhecimento na sua mente, né? A ideia das perguntas é que você reforce o conteúdo que você aprendeu ouvindo ou lendo, mas quem quiser fazer, faz, quem não quiser fazer, não faz, está tranquilo, tá? Mas é só para deixar bem claro esse ponto, e qualquer dúvida que vocês tiverem também podem procurar a gente depois, que a gente vai buscar reforçar aí e auxiliar da melhor forma possível. Sendo assim, eu dirijo a palavra à Bruna. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria dizer assim, né, que o Matheus me chama para ajudar, mas eu conheço muito pouco, sei muito pouco, né? Tô procurando estudar aquilo que ele tem me dado como material. Então, muitas das coisas que eu vou falar hoje eu vou ler, né? Porque tem muitas coisas que é informação mesmo. E tô aprendendo, mas na verdade o Matheus foi bem bondoso de me chamar assim, porque eu não tenho muita coisa para compartilhar, não. Mas tô aprendendo, né? E a melhor forma de aprender é passando o conhecimento que você já sabe, né? Então, assim, hoje a gente vai começar com a introdução ao Antigo Testamento, né? Alguns chamam de Antigo Testamento, outros chamam de Velho Testamento, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho dessa parte da Bíblia, né? Que a gente conhece como Antigo Testamento, mas ela também é conhecida como a Bíblia Hebraica, né? Porque é só essa parte, na verdade, que os judeus reconhecem, né? Como palavra de Deus, né? Eles não reconhecem, pelo menos não os que ainda não são convertidos, né? A Jesus. Eles só entendem a Bíblia como o Antigo Testamento. Para eles, o que vale é o Antigo Testamento, né? E também chamada de Torá, né? Pelos judeus. O Antigo Testamento, então, é uma parte da nossa Bíblia cristã. Ela faz parte, é uma parte da nossa Bíblia. É a única parte da Bíblia dos judeus, mas é uma parte da nossa. Então, ela é formada por vários textos sagrados, né, por homens que foram inspirados, né, por Deus para escrever a Bíblia. No começo ali você vai ter os primeiros 5 livros, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que se chama Pentateuco ou Torá, né? Ali a gente vai falar, depois a gente vai falar um pouquinho dos gêneros literários deles. Esse, na verdade, é o Pentateuco, né? É um gênero literário, que tá, então, esses 5 livros. Depois a gente vai ter os livros históricos, né? O que é importante? Por que é importante a gente saber as divisões? Porque quando você vai estudar, você vai pregar uma palavra, você vai levar uma palavra na célula ou qualquer outra coisa, você vai saber, opa, peraí, isso aqui é um livro histórico, isso é história. Então, existem livros que você vai olhar e pensar assim, não, isso aqui não dá para formar doutrina em cima, né? Você entende que eles têm um valor, eles têm um princípio, mas você não pode formar doutrina em cima deles, né? Então, os livros históricos, eles narram a história do povo de Israel, desde a conquista da terra prometida até o exílio e o retorno da Babilônia. Alguns dos principais livros históricos são Josué, não, na verdade os principais, né? Josué, Juízes,
Primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas. Acho que faltou Ruth aqui, né? Ruth também é histórico, não? Não. Ruth é histórico, faltou Ruth. É sim, Bruno. Então, Juízes, Ruth, primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, né? Então, eles vão contar aqui a história. Primeiro, vamos voltar lá para, porque eu acho que eu pulei a parte de Gênesis lá do Pentateuco. Então, eu vou falando dos livros e vou dando um pouquinho do que eles falam, né? Para depois não voltar, não ter que voltar. Gênesis ali ele vai falar sobre ele vai narrar sobre a criação do mundo, a história dos patriarcas, né, como Abraão, Isaac, Jacó, José. Todo mundo conhece, são histórias bem conhecidas, na verdade, né? Pelo menos nós que trabalhamos no Ministério Infantil, a gente está sempre lidando com essas histórias, né? Porque é como se elas fossem uma base realmente, né, para a fé, né? Abraão ali é considerado o pai da fé. Então, sempre que a gente vai falar de fé, a gente começa com Gênesis ali, né? Êxodo, né, que fala ali da Páscoa, da primeira Páscoa, ali da libertação dos israelitas ali do Egito e tantas outras coisas, as pragas. Levítico, né, que vai falar muito sobre as leis, né, sobre os sacrifícios, né, as leis que Deus deixou para as pessoas que iam adorá-lo, para que quando ele escolheu Israel, na verdade, como povo, ele começou a deixar umas leis. Olha, vocês não vão andar como os outros povos, né, existe uma lei para vocês. E daí ele deixou, né, através de Moisés, ele comunicou essas leis. Números, né, vai descrever mais ali a jornada do povo pelo deserto, como que foi, o que aconteceu. E Deuteronômio, ele é meio que um resumo de tudo isso, uma repetição de tudo aquilo que já tinha sido dito ali em Levítico, Números, né, e uma parte de Êxodo. Livros históricos, então, aqueles que eu falei, né? Josué, Juízes, Ruth, primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, né? São livros históricos. Vão contar ali a entrada na Terra Prometida, né? Que Josué entrou com o povo na Terra Prometida, já não foi mais Moisés, né? Todo mundo sabe que Moisés, na verdade, por ter ferido a rocha, né? Ele perdeu a possibilidade de entrar na Terra Prometida. Então, quem conduz o povo à Terra Prometida é Josué. Então, ali são os livros históricos, vão falar da história de Israel ali, quando o povo entra na Terra. Juízes, né, vai discorrer do período onde o povo, né, se contaminava, o povo desviava, Deus levantava um juiz, né, para trazer o povo novamente, mas a partir do momento que aquele juiz morria, o povo se desviava novamente, então vários juízes foram levantados, né, até os próprios juízes, na verdade, eles se desviavam, né, não era só o povo. Primeira e segunda Samuel vai contar da história dos reis, ali já passa de uma história onde eram juízes levantados. Ali são reis, são quando o povo chega para Samuel e diz: olha, nós queremos ser igual aos outros povos, nós queremos um rei. Assim como os outros povos têm um rei, nós queremos um rei. E até Deus fala para Samuel, fala: olha, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando, porque eu sou o rei deles, mas eles preferem ter um rei humano. E daí ali Deus fala para eles também toda a consequência de se ter um rei humano, né? O que seria como consequência sobre a vida dos israelitas. Mas mesmo assim, né, na teimosia, na dureza do coração deles, eles pediram um rei. E ali Deus levanta Saul, né? Depois, todo mundo sabe mais ou menos a história. Eu acho que depois dos evangelhos, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é a história de Davi, né? Até porque se fala ali em 1ª e 2ª Samuel, depois em 1ª e 2ª Reis também se fala um pouco. Não sei se 1ª e 2ª Reis fala alguma coisa, mas não muito. Agora, em Salmos fala muito da história de Davi, então é uma história bem conhecida. 1ª e 2ª Reis, né, narra a história dos reis de Israel e de Judá, desde o reinado de Salomão até a queda de Jerusalém, até o exílio babilônico. Então vai falar de reis, né, que são instituídos, de repente eles caem, vai falar de como esses reis eram, né, tem reis que eram... que dali o reino já está dividido, né, entre Israel e Judá. É Israel e Judá, né, Mateus? Israel e Judá. Porque o filho de Salomão, no caso, que ficou... até Salomão o reino era unido. Depois que Salomão morreu, o filho dele assumiu, né? E no fim das contas ele seguiu os conselhos dos amigos mais novos dele em vez dos anciões, e o povo se dividiu, né? Judá ficou com ele e as outras 11 tribos se separaram. Então aí é uma divisão do reino. E vai falar sobre isso, sobre os reis. Eu gosto muito de 1ª Reis, 2ª e 2ª Crônicas, porque vai falar da índole desses reis, né? De como eles conduziam o povo, de como eles se afastaram de Deus, mas ao mesmo tempo vai falar de reis que se aproximaram muito de Deus, né? Então é bem interessante.
Os livros poéticos e de sabedoria. Mateus falou 30 minutos, mas eu falo muito rápido, provavelmente eu vou usar uns 10. Livros poéticos de sabedoria também, em alguns estudos falam de sapiensais, né? Que seria quase a mesma coisa que sabedoria. Esses livros contêm poesias, cânticos, orações e sabedoria prática. Esses livros, então, seriam Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Claro que, se você olhar ali para a questão de sabedoria, Provérbios vai falar muito sobre a questão de sabedoria. E essa questão de sabedoria prática, Provérbios é claramente um livro de sabedoria prática, né? Ele te fala não de maneira alegórica, ele te fala claramente, muitas das vezes ali, o que tem que ser feito no dia a dia e o que não tem que ser feito, né? Ele fala muito ali sobre empréstimo com usura, sobre não ficar de fiador de alguma pessoa, sobre o comportamento da mulher, né? Sobre a pessoa não ser sábia, ser louca. Então, ali vai falar muitas coisas bem claras. Fala sobre a preguiça. Então, coisas que nós vamos usar no nosso dia a dia, né? Salmos, né? É uma coleção de cânticos e orações que a maioria deles, não a maioria, mas uma quantidade bem expressiva, né? Dá-se entender, né? Provavelmente foi Davi que fez. E depois tem os filhos de Corá, né? Corá, tem alguns outros ali que eu não me lembro, mas eu sei que até Salomão escreveu, eu acho que alguns salmos. E muitas canções, mesmo hoje, elas são inspiradas nos salmos, né? Orações. Na verdade, a gente vê salmos assim como um texto, mas salmos são canções, né? São orações. Você vê ali Davi expressando muitas das vezes as angústias do coração dele, as alegrias. Então, assim, é um livro muito bom. Jó, né? Se a gente fosse pegar a Bíblia cronológica, Jó é o primeiro livro, né, Mateus? Jó é o primeiro livro, né? Isso, estaria desde o Gênesis, né? Isso, atribui-se a autoria dele a Moisés também, né? E, enfim, Jó, a maioria do pessoal sabe, né? Jó é muito conhecido pela sua paciência, na verdade, pela sua longanimidade de passar pela provação ali. Eclesiastes, né? Até tá lendo, que agora as mulheres estão lendo agora para a rede de mulheres. É um livro, assim... Não é o último livro de... É o último livro de Salomão, Mateus? Não. Eclesiastes é. Né? Porque eu pensei em Cantares, mas em Cantares parece que ele estava bem faceirinho, né? E em Eclesiastes ele já estava bem desanimado. Então, dificilmente ele estaria num pico de desânimo e iria para um pico de ânimo, né? Que ele está ali em Cantares, né? Porque a impressão que dá que em Cantares ele está falando uma coisa que ele gosta muito, né? E Cantares Depois é bem na juventude, Eclesiastes é bem no final da vida dele. Até a impressão que dá, né? A impressão, você lendo o livro, que ele estava meio depressivo, né? Hoje, se você pegar o contexto hoje, não que ele estava depressivo, mas uma pessoa da forma que ele escreveu ali hoje, provavelmente ela seria taxada como uma pessoa depressiva. E, né, então, Eclesiastes reflete sobre o sentido da vida e a busca por significado. O Cantares é um poema de amor que muitas das vezes é interpretado de forma alegórica. Jó explora questões sobre sofrimento humano e justiça divina. E Provérbios reúne ditados de sabedoria e conselhos práticos para a vida. Agora nós vamos para os proféticos. Os livros proféticos, eles são divididos em dois grupos. Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, como a gente já falou outras vezes, não é pela importância deles, né? Mas pelo período que eles profetizaram, né? Todos eles tiveram sua importância. Mas esses profetas que eu vou falar agora, que são os profetas maiores, eles profetizaram por um período maior. Por isso que eles são chamados de profetas maiores. Que é Isaías, né? O Isaías vai falar sobre o juízo de Deus sobre Israel e as nações, mas também Isaías é um dos livros que mais vai profetizar sobre o Messias, né? Você vai se falar muito ali sobre o servo sofredor, sobre muitas coisas ali que você entende claramente que ele está falando do Messias, né? Jeremias, né? Jeremias, ele traz advertência sobre a destruição de Jerusalém, exortação ao arrependimento. Lamentações, que também é um livro escrito por Jeremias, são poemas e lamento pela destruição de Jerusalém, né? Ali ele profetizou, o povo não ouviu, né? Aconteceu o que aconteceu, Babilônia invadiu, levou eles, e depois ele tem esses poemas de lamento, né? E você vê que ele está profundamente triste por aquilo que aconteceu. Ezequiel, né? Ezequiel ele já é um profeta que profetiza sobre o exílio babilônico,
né? Já não é uma coisa que ele está profetizando que o Babilônia vai invadir. Na verdade, eles já estão no exílio babilônico e Ezequiel está profetizando sobre isso, até profetizando uma restauração, né? Então, ele está trazendo o povo para arrependimento, mas ao mesmo tempo ele traz esperança para o povo. Daniel, ele contém histórias de fidelidade a Deus e visões apocalípticas. Então, você vai ver que existem muitos textos ali de Daniel que eles estão diretamente ligados com o Apocalipse, né? São textos até bem difíceis de interpretar, mas você vai ver coisas muito parecidas, né? Dele lá em Apocalipse, né? Então, é um livro bem profético. Os profetas menores, então, eles são 12. Então são, né, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles não têm menos importância do que os outros, de forma alguma. Existem alguns deles que, assim, a profecias sobre o Messias são muito claras, né? Você vai ver ali em Zacarias, quando ele fala do jumentinho, né? Várias menções sobre Jesus, né? Não com o nome Jesus, mas sobre o Messias, vão ser faladas nesses profetas. Mas como eles profetizaram num tempo menor, eles são chamados de profetas menores. E eu acho que esses são os livros, né? Então, qual que são os temas principais, na verdade, do Antigo Testamento, né? Ele vai falar sobre aliança, né? Quando Deus tira esse povo, escolhe esse povo, né? Primeiro ele escolhe Abraão e faz uma aliança com Abraão, né? A circuncisão é uma das características dessa aliança, né? Depois, quando o povo... tá na apostila lá, Ju. Se você não tá no grupo, depois a gente te coloca, mas tá na apostila o nome dos profetas, tá? Menores e os maiores. Tudo isso que eu tô falando tá tudo bem descrito lá. Então, o que acontece? Ali ele vai falar sobre uma aliança. Deus começa uma aliança com Abraão, depois Deus renova essa aliança através de Moisés, ali através da Páscoa, né? Trazendo o povo, tirando o povo do Egito. A lei, né? A lei no Antigo Testamento eram numerosas, especialmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números, ele vai falar muito sobre a lei. E, na verdade, Deus deu a lei para guiar o povo, porque o povo era um povo sem lei, era um povo que Deus escolheu, e ele tinha que dizer para o povo, não deixar o povo no escuro. Olha, como vocês são meus, vocês precisam caminhar dessa forma. Então, Deus trouxe a lei para eles, para diferenciar ele dos outros povos. Né? Para que através deles, através da vida deles, os outros povos vissem que eles eram um povo diferenciado e de certa forma, quisessem também servir a esse Deus deles, né? Porque Deus trouxe a lei, era uma lei, se a gente parar para pensar, uma lei bem rigorosa, que depois no Novo Testamento Jesus vai falar que a lei, ela se resume em 2 mandamentos, né? Que na verdade, muitas das vezes a gente pensa assim, mas 2 mandamentos fica muito mais fácil do que tantas leis, né? Mas se você parar para pensar que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é talvez até mais pesado do que cumprir uma lei externa só. A gente não tem muito essa noção, mas muitas das vezes é muito mais fácil você ter uma atitude externa que não é acompanhada da motivação do coração do que você ter uma transformação mesmo de dentro para fora, que é uma coisa que é o Espírito Santo, né? Ela vai falar do pecado e de redenção, né? Vai falar então da queda do homem, né? E queira ou não, ali no Velho Testamento, no Antigo Testamento, por mais que Jesus não tivesse vindo ainda, né? Já havia profecia sobre ele, a gente sabia, a Bíblia diz que é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Jesus já estava disposto, já era o plano, mas ele não vinha ainda. O que Deus fez? Pela misericórdia dele, o que ele fez? Ele instituiu, então, a redenção através dos animais, através dos sacrifícios. Né? Claro que lá em Hebreus vai falar, Hebreus 10 vai falar que os sangues dos bois e dos touros, dos bodes e dos touros não foram suficientes para pagar os pecados. Porque se fossem, eles não precisavam ser feitos todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, Deus achou uma forma de demonstrar misericórdia e compaixão por aquele povo, né? Através dos animais. Também vai falar sobre sabedoria e moralidade, né?
nos livros ali sobre sabedoria, nos livros poéticos, né? Eles oferecem bastante orientação como você viver uma vida, né, com uma moralidade, uma vida sábia. E o que a gente pode concluir? Que, na verdade, o Antigo Testamento é uma base para o Novo Testamento. Ela é a sombra do Novo. Né? Então, assim, dificilmente a gente conseguiria interpretar o Novo se a gente não tivesse o Velho. Porque existem passagens, por exemplo, quando Jesus diz assim, olha, assim como... Eu só não relembro o versículo, mas Jesus chega para os fariseus e diz assim, olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, eu vou ser levantado. E o que Jesus está falando? Está fazendo uma analogia ao quê? Essa serpente, ela foi levantada porque o povo estava morrendo picado por serpentes por causa de um castigo que eles receberam, né? Não me recordo exatamente, mas o povo tinha pecado. E esse povo, e Deus liberou víboras no meio deles e começaram a picar, eles começaram a morrer, muitos começaram a morrer. E Deus falou para Moisés, ó, faça uma serpente de bronze e coloque ela numa estaca onde todo mundo que olhar para ela vai ser curado. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava falando, olha, eu vou ser levantado e todos que olharem para mim serão, né? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente, eu vou ser levantado. Então, todos que olharem para mim vão ser curados. Então, Jesus faz essa analogia. Quando você pega também Hebreus, você vai ver, eu ia falar Paulo, né? Porque na minha cabeça é certo que Paulo escreveu Hebreus, mas a gente não tem certeza disso. Mas quando eu leio Hebreus, eu vejo Paulo falando. Mas enfim, não estamos dizendo que é Paulo, tá, gente? Não existe uma concordância. Mas quando você olha para Hebreus, você vai ver se falando muito do Velho Testamento. Muito. E, na verdade, quando você vê Paulo pregando para os judeus, ou Pedro, eles usam muito o Velho Testamento, porque eles dão uma base, né? Você começa a falar a linguagem deles. Eles param para ouvir. Você vê Estevão fazendo o discurso dele quando ele morre, eles começam a discorrer desde Abraão. Isso era muito interessante para eles, porque de certa forma é como se eles fossem dando uma base para aqueles que estavam escutando. Opa, peraí, eu estou falando a verdade e eu vou trazer outra verdade que está pautada nessa verdade. Então, por que é tão importante? Talvez para os não-judeus, no caso nós, gentios, eu até ia falar que talvez não seria tão importante, mas é importante, assim como a história da humanidade é importante para nós sabermos se nós estamos onde estamos hoje, é porque há um passado, é porque há uma história, e essa história nos levou onde nós estamos hoje. Então, para nós é importante saber, né, da história do cristianismo, para saber da história da Bíblia, para sabermos por que nós estamos onde estamos hoje. O que respalda a nossa fé. E no caso dos judeus, eu acredito que era uma coisa ainda mais simbólica para eles. Por quê? Porque quando Paulo começava a falar, ou Pedro, ou qualquer um que ia pregar para eles, eles começavam a falar daquilo que eles já sabiam. Então eles puxavam algo de dentro deles que fazia com que eles parassem e prestassem atenção. E eles conseguiam fazer essa conexão com o Antigo Testamento com Cristo. Eles conseguiam trazer Cristo, mostrar para eles que Cristo já vinha do Antigo Testamento. Né? Então, assim, é muito importante. E até eu estava refletindo ontem, hoje, sobre isso, como os judeus não conseguem acreditar. Claro que não todos, né? Existem muitos judeus convertidos. Mas, assim, como no geral eles não conseguem acreditar, porque se Jesus está ali no Velho Testamento, Jesus está no Antigo Testamento, né? E todas as profecias se cumpriram. Então, olhando para Cristo, todas as profecias se cumpriram nele. Ele mesmo diz a respeito dele. Ele fala do Isaías 61, né? Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho. E é claro, a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas como que eles não acreditaram? É porque, na verdade, naquela época, e por muito tempo, muitos se levantavam dizendo que era o Messias. Muitos se levantavam dizendo que era o Cristo. Então, talvez na cabeça deles, era só mais um. Só que, por que eles são indesculpáveis, na verdade? Porque tudo que se olha para Jesus, se vê a palavra de Deus se cumprindo. Então, assim, não tem como eles, vamos dizer assim, eu acredito que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles para que eles não creem. E isso não está falando só de judeus, está falando dos incrédulos, né? Mas, então, se esses judeus são incrédulos, esse versículo cabe para eles também. Porque se você parar para pensar, alguém que conhecia as Escrituras, e os judeus eram um povo que conhecia as Escrituras. Ainda os mais,
vamos dizer, os menos abastados, que se a gente parar a pensar, Pedro e aqueles que Jesus chamou, que eram os pescadores, eles ainda conheciam as escrituras, não da forma que os fariseus, mas eles tinham conhecimento, porque era da cultura deles ensinar a Torá para eles desde pequenos. Então eles sabiam que o Messias viria e como seria essa vinda do Messias. De certa forma, Jesus veio e não tinha como eles não verem isso, a não ser porque eles estavam cegos mesmo, porque Deus esse século cegou o entendimento deles. Então hoje nós temos a conclusão é que o Velho Testamento nos dá base para a nossa fé no Novo, porque ele respalda todo o Novo Testamento. Jesus faz alusão ao Velho, Paulo faz alusão ao Velho. A maioria das pessoas que escreveram o Novo, eles citam alguma coisa do Velho. Jesus citou várias vezes, e um dos livros mais citados foi Deuteronômio. Então, uma das coisas que a gente precisa também lembrar, sempre vai ter uma conexão, nos livros vai ter uma conexão, falando de Jesus no Velho, e trazendo um novo olhar, na verdade, uma renovação, na verdade, no Novo. Lá quando Jeremias fala, se eu não me engano, Jeremias 31, ele fala da nova aliança, que ele escreverei no coração de vocês, a minha aliança, para que vocês não esqueçam. Então, lá em Hebreus vai falar isso também, dessa nova aliança. Já não está se falando de regras, não está se falando ali de uma lei, está falando de algo escrito no nosso coração. Isso quer dizer o quê? O Espírito Santo, ele está em nós, é ele agora que é essa aliança, que é o selo dessa aliança. Então vai ser escrito dentro de nós, não vai precisar. Tem uma parte da Bíblia também que fala, se eu não me engano, em 1 João, que fala assim: não precisará mais um irmão ensinar a outro irmão. Vocês todos serão ensinados no Senhor. Então é Ele próprio que nos ensina, né? Isso não está querendo dizer que nós não precisamos um dos outros para aprender. Ele está dizendo ali que o próprio Espírito Santo ele vai trazer uma medida de conhecimento, que você vai depois procurar, né, conhecer mais, se aprofundar mais, mas a nossa fé é sustentada por Ele primeiro. E esse entendimento aberto para conhecer a palavra e ter fé nela é o Espírito Santo que dá. Porque nem todo mundo que estuda a palavra necessariamente crê nela, né? Existem muitos teólogos que são ateus, né? Que consideram a Bíblia simplesmente como um livro a mais, né? E então é isso, né? O Antigo Testamento traz uma base sólida para o Novo. O Novo vai ser escrito em cima dessa base, que é o Antigo. Acho que é isso, Matheus. Legal, perfeito. Eu acho que é um ponto bem interessante esses que a Bruna colocou. O único ponto que eu queria destacar, que é uma coisa que eu mesmo fazia, que era a questão dos profetas menores. É sempre interessante reforçar esse ponto, né? De que essa divisão que nós mesmos fazemos aqui, que a gente passa da Torá, o Pentateuco, depois indo para os históricos, os salmos, tudo mais, né, os poéticos e os profetas, é uma divisão que nós fazemos como cristãos mesmo, né? Na nossa análise, digamos assim, da Bíblia judaica, tudo mais. Mas eles, por si só, eles separavam só em 3 partes, né? Que eram a ideia da Torá, o que eles chamavam de Nevim, que eram os escritos, e os profetas, que é o Ketuvim. Essa ideia é só separadamente em 3 divisões para eles. É importante destacar isso, e quando a gente fala que nós separamos em profetas menores, isso é separado tanto pela questão do tempo profetizado, em algumas exceções, como Zacarias, por exemplo, Zacarias profetizou longos anos, até mais anos do que alguns dos maiores. Mas, como ele escreveu pouco conteúdo, digamos assim, ele também se encaixou dentro dos profetas menores. Então, essas 2 classificações que são importantes, né? E eu aproveito esse ponto para reforçar uma coisa que a gente falou na vez passada, mas é interessante que entender que a Bíblia judaica, ela já vem pronta dos judeus. Não é uma análise nossa que pegamos os textos e falamos, não, isso aqui é inspirado e isso aqui não é. Para quem, quase todo mundo, acredito que em algum momento foi católico, se você tiver uma Bíblia católica, vai ter livros a mais. Eu não tenho certeza, acho que são 7, eu não lembro agora. Mas tem alguns livros a mais. E esses livros eles foram adicionados pela Igreja Católica por um único motivo. Eram livros que concordavam com as doutrinas que eles queriam defender. Mas nem os judeus acreditam nesses livros.
Isso precisa ficar bem claro para nós. O próprio povo judeu, que foi quem recebeu isso de Deus, foi quem escreveu no sentido étnico da palavra, eles, no concílio de Gêmina, que acontece ali em 90 e poucos depois de Cristo, eles mesmos se reúnem no concílio e eles determinam que aqueles livros não eram inspirados. Então eles mesmos entendem que esses livros adicionados pela Igreja Católica posteriormente não são livros inspirados, né? Macabeus e alguns outros ali são reformas que aconteceram, são coisas que aconteceram de fato histórico, mas eles não são inspirados no sentido de serem palavras de Deus. Então, isso traz uma confiabilidade, né, para você poder olhar e saber que, como a Bruna falou, existe um tema central na Escritura que precisa ficar claro para nós. Eu gosto de dividir ele pensando assim, em criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 itens contemplam a Bíblia por inteira, né? Tudo começa na criação, onde Deus criou o homem, tudo mais ali em Gênesis. Esse homem cai, é o momento de queda. Todo o Antigo Testamento é escrito debaixo da queda, onde o homem precisa buscar redenção através do sacrifício dos animais e tudo mais. E isso vai acontecendo por longos anos, né? Até chegar o momento da redenção, de quando Cristo vem. Nesse momento do Antigo Testamento, tudo estava apontando para Cristo, só que nem tudo de uma maneira clara para eles ou para nós, mas tudo sempre apontava, né? Você pega esse texto que a Bruna falou da serpente, você pega outro texto que Paulo cita ali para os Coríntios, falando sobre Cristo, na verdade, ser a pedra espiritual. E quando você olha para o momento que acontece o episódio ali no Êxodo, de que eles estão caminhando e querem água para beber, né, que é o momento da pedra e tudo mais, é uma sensação que você olha e fala, ok, bateu numa pedra, mas por que Deus tinha que mandar Moisés bater numa pedra? É uma coisa não necessariamente lógica. Poderia ser em algum outro lugar ou algo assim, né? Qualquer outra coisa que Deus quisesse fazer. Mas houve um propósito, e Paulo explica isso depois lá em Coríntios 10, falando, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então era uma ideia já para apontar para posteriormente eles enxergarem Cristo como a verdadeira água que poderia saciar a sede, né, não só dos judeus, mas de todas as nações. Então existe esse tema central, e quando chega nesse momento da queda, existe antes do Novo Testamento, tem uma pausa ali de 400 e poucos anos que acontece na Bíblia, né, que aconteceu o período dos Macabeus e várias outras reformas. Foi nesse período que surgiu, que nós conhecemos como os fariseus, saduceus, os escribas no sentido de seita, né, zelotes, que era um povo rebelde contra Roma nesse sentido, e surgiram vários outros grupos, né, os essênios e tudo mais. E é importante entender isso que nós chamamos de período interbíblico, só para ficar claro para nós que Deus ele reservou um momento específico e certo para ter a vinda de Jesus, né? Não foi uma coisa como se Deus falasse assim, deixa as coisas acontecerem, qualquer hora eu mando aí e resolvo o problema. Não foi isso, né? Deus deixou tudo claramente detalhado e tudo, cada vírgula separada para que acontecesse no momento certo. E isso é impressionante, quando eu penso nisso, eu penso exatamente na soberania de Deus, como Ele cuida da história, como Ele cuida de cada momento. E isso é importante para nós, né? Você pode parar e pensar, por exemplo, por que tinha que ser Roma, que tinha que estar naquele momento, que foi exatamente o império conhecido pela morte de cruz. E não só no conceito de morte de cruz, mas por considerar que a morte de cruz, pensando no Antigo Testamento, seria um exemplo cruel, porque a pessoa estaria totalmente nua ali na cruz, né? Não é aquela ideia de Jesus como um tipo de manto, que seria como se fosse uma cueca ou algo assim. Mas, na verdade, a pessoa estaria totalmente nua, o que para os judeus e pela Torá, né, pela lei, seria uma vergonha total. Então, quando nós falamos, né, até o louvor do Rude Cruz, da harpa, quando nós falamos a vergonha da cruz, se refere a isso, né? A vergonha da cruz se referia à nudez daquele que estava sendo crucificado. E pensando em tudo isso, Deus escolheu o momento exato em que estaria Roma governando sobre os judeus e tudo mais, trazendo um tipo de escravidão, um tipo de controle sobre eles ali, sobre vários outros povos, e nessa dominância foi o momento em que apareceu o nosso Salvador.
Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, agora cientes desse novo contexto, você percebe que Deus, então, separa o momento certo, ele começa a trazer aqueles conceitos que antes eram só sublimes, pequenas sombras do Antigo Testamento, ele vai trazendo agora essa revelação. Inclusive, isso tem que mexer conosco em algum nível, que é o seguinte, né? Quando a gente pensa nessa revelação de Cristo, você precisa entender que se você tem uma sombra, né, e você tem a revelação completa, não faz sentido você tentar ficar com a sombra. A lógica mais natural é que você vai ficar com aquilo que é completo, né? Então, não tem por que nós olharmos o Antigo Testamento e pensarmos numa vida guiada por ele, porque dentro dele está exatamente esse ponto que a Bruna falou da antiga aliança, né? E, inclusive, na antiga aliança, guiada pela lei, nenhum homem conseguiria salvar, nenhuma carne se salvaria, né? Então, no Novo Testamento, agora, o Senhor manda o seu Filho com a intenção de pegar aquela lei que estava escrita em tábuas de pedra e colocar agora no coração dos homens, né? E fazer com que os homens agora sejam cheios dessa graça de Deus que vai trazer salvação. Eu destaco um ponto importante aqui, que é a divergência de opiniões, mas eu vou falar a forma como eu acredito. Alguns defendem a ideia de que, e às vezes a gente numa leitura crua do texto dá essa impressão, de parecer que no Antigo Testamento tem um Deus e no Novo Testamento muda-se o Deus. Por olhar e falar, não, parece que ele brigava e fazia isso e aquilo lá no Antigo Testamento, se irava e tudo mais, e no Novo não, parece que as coisas são diferentes. Nós precisamos ter noção de que Deus, em todos os momentos, seja no Antigo ou no Novo, ele é um Deus zeloso e um Deus que zela pela sua palavra e pela sua vontade. Isso é um ponto culminante, é um ponto certeiro. Além disso, a gente precisa ter noção de que eu acredito que não há nenhuma mudança jamais, a Bíblia diz que ele é imutável, que não tem sombra de variação nele. Então, de forma alguma, há uma mudança de Deus de falar, não, eu estava agindo errado, meu temperamento não ajudou, então agora eu vou mudar. Não é isso que acontece. Na verdade, tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, está debaixo desse plano de Deus até a consumação dos séculos, né? Tanto é que o Cordeiro é morto antes da fundação do mundo. Então, isso não acontece como um plano B. Mas precisa estar claro para nós de que tudo isso faz parte de um panorama em que Deus está no controle e cuidando de cada situação. Então não é como se Deus tentou trabalhar pela lei e pela lei não deu certo, Deus falou, agora eu preciso a graça porque senão não vai mais dar certo. Inclusive, pela graça, nós não cremos que você não vai se dedicar às boas obras. Pelo contrário, você vai se dedicar às boas obras exatamente porque você recebeu essa graça de Deus, né? Então, são alguns conceitos que precisam ficar claros para nós nesse meio termo. Pegando, então, o Novo Testamento de maneira prática, né, nós temos nele 27 livros, e vale lembrar que no Novo Testamento, seja no protestante ou no católico, né, ele tem a mesma quantidade, aqui já não tem variação. Então, nesses 27 livros, nós temos um período aí de história escrito, que foi acontecendo naturalmente durante os primeiros séculos da igreja a se juntarem esses livros, né? Esses livros já eram conhecidos, já corriam por toda a igreja primitiva naquele momento. Vale lembrar uma coisa que às vezes a gente perde a noção, de que quando Jesus nos evangelhos, ele fala, vocês não estudam as escrituras, vocês não conhecem as escrituras, naturalmente Jesus só pode estar se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento está sendo escrito, né? O Novo Testamento ele não está escrito ainda, está acontecendo naquele momento. Então, quando Jesus diz isso, ele está falando do Antigo Testamento. Mas, na aula passada, nós falamos sobre o porquê que o Novo Testamento, nós entendemos ele como escritura, e também foram feitos outros concílios na era da igreja que formou e dá algum grau bem alto de confiabilidade na escritura e tudo mais. Então, quando nós pegamos toda essa divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo, surgindo com o nascimento do Senhor, né? Quando você olha para o Novo Testamento, é importante agora a gente pensar no que Hebreus 1 fala, que Hebreus 1 diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o que o escritor de Hebreus quer demonstrar?
Antigamente você tinha o que nós chamamos de uma revelação momentânea e revelação passageira, né? No sentido de que ela era ainda pequena. Mas nós trabalhamos com o conceito da revelação progressiva, que conforme se passou os anos, Deus desejou e se revelando cada vez mais na Escritura. Então esse desejo de Deus de se revelar culminou na própria vinda do Cristo, que é o Deus encarnado, né? Então Cristo vem e agora você não tem Amós se levantando, você não tem Isaías se levantando, você não tem nenhum profeta se levantando e dizendo, ouçam a palavra de Deus aqui. Não, você tem o próprio Filho falando, né? O Filho está falando, o Filho é a revelação plena, o Filho é a revelação mais alta que você tem do próprio caráter de Deus. Inclusive, quando ele usa a expressão de dizer de que nele está revelado o mesmo caráter, a ideia que ele usa no original é exatamente com as mesmas características do Pai. Então, o Filho, que participa da Trindade, participa da mesma divindade do Pai, é o Filho que agora está se revelando sobre a Terra, né? Essa é a ideia de Hebreus 1:1. O segundo ponto é que o Novo Testamento, nós temos agora uma revelação completa sobre Deus. Então, não é agora mais uma revelação momentânea ou passageira, mas você tem uma revelação completa a respeito desse caráter de Deus. Vale lembrar uma coisa que está vinculado com isso que eu falei dos temas, que é essa questão da criação, queda, redenção e consumação, que a Bíblia ela gira em torno desses 4 temas. Então, o que a Bíblia se propõe a responder e falar está sempre vinculado a esses 4 temas. Tá? Por que eu digo isso? Porque nós costumamos criar uma frase que é uma frase meio estranha. A gente fala, a Bíblia tem a resposta para tudo. E quando você diz isso, né, eu já vi casos da pessoa perguntar e falar, quantos átomos tem não sei o quê? Olha na Bíblia. E a pessoa olhou e falou, não tem isso na Bíblia. Exatamente porque a Bíblia não foi escrita para responder quantos átomos tem. A Bíblia não foi feita para ser um livro de química, de biologia. Bíblia não é um livro para falar se existe OVNI ou não, se existe ET ou não. Não é esse o intuito da Bíblia. A Bíblia tem um foco que é apresentar o caráter de Deus e o Cristo para nós. Então esse é o foco da Bíblia, né? Então quando nós falamos de revelação completa, essa revelação é completa sobre Deus. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus para sermos salvos e sermos agraciados, nós temos na Escritura. E o terceiro ponto que nós já comentamos em parte é que o Novo Testamento ele é o início dessa nova aliança, né? Em Efésios 1:10, a Bíblia diz de uma vontade de Deus, né, que é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aqui você tem essa vontade de Deus convergindo, né? De Deus de unir céus e terra, de reunir tudo isso. E Paulo, então, acaba fazendo para nós uma revelação extraordinária, né? Porque você não tem nenhum outro momento algo dizendo sobre essa vontade de Deus ou esse manuseio de Deus sobre isso. Mas você percebe que ele está guiando e direcionando cada um dos momentos até chegar em Cristo, né? Depois você tem Hebreus 8:10 falando sobre a nova aliança também, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esse texto aqui que a Bruna até fez a referência, ele está pegando parte também do conceito do que Jeremias falou e do que Ezequiel falou sobre a nova aliança. Então esse conceito está presente em toda a Bíblia. Quando você olha para o Antigo Testamento, ele sempre está falando, na nova aliança que eu fizer com o povo, será assim. E uma frase que eu acho uma frase chave, inclusive eu convido depois a vocês olharem Apocalipse, porque ele também tem essa frase logo no final. Sempre que Deus está falando uma coisa que parece ser extremamente importante relacionada à vontade dele, tem essa frase de eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo. Quando Jeremias está escrevendo, tem essa frase. Quando Ezequiel está escrevendo, tem essa frase. Depois você olha essa frase aqui e me parece que em cada momento Deus está revelando ali
de forma parcial a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Dele ter um relacionamento íntimo com os seus filhos, dele ser realmente Deus, não no sentido agora de só ser soberano, mas esse nível relacional de estar perto dos seus filhos. É um nível bem familiar que parece que Deus fala: eu lhes serei por Deus, eles serão o meu povo. Então, existe um nível relacional que Deus deseja ter com seus filhos, né? Isso é apresentado no Antigo Testamento, isso é reforçado no Novo sobre algo que está acontecendo e vai acontecer de uma maneira maior. E em Apocalipse é revelado o momento em que isso está acontecendo, né? Então, existe essa ligação da Bíblia de uma maneira muito, muito clara, muito, muito importante. Então, o Novo Testamento é essa revelação da nova aliança, onde na nova aliança as leis que eram escritas antigamente nas tábuas de pedra, nas tábuas, agora elas são escritas no coração do homem, né? Então o homem que antes estava lendo, buscando entender, através de Moisés, através da Torá, agora ele olha para o Filho de Deus e ele tem a revelação plena dessas leis. Perceba que as leis não param de existir, só que essas leis agora são escritas em outro lugar. Elas são escritas no coração do homem, para que o homem possa usar isso de forma a glorificar a Deus, né? Então, isso precisa ficar claro para nós, né, de que, como eu falei, nós cremos sim na prática das boas obras, não nelas nos tornando alguém digno para a salvação, né, mas nelas como resultado da graça que vem sobre nós. Nós recebemos essa graça, e essa graça produz em nós boas obras que vão glorificar a Deus por natureza. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, pensando nas divisões dele, então, nós separamos em 4 partes, começando pelos evangelhos, né? Os evangelhos são um tipo de biografia de Jesus, que estão buscando demonstrar tudo que Jesus fez, como ele nasceu, como foi a morte dele, como foi a vida dele em cada momento. Embora seja uma biografia, você percebe que o Novo Testamento não busca dar explicações sobre a vida de Jesus antes da sua missão, né? Antes do seu cumprimento messiânico mesmo. Você tem o nascimento dele e depois, quando você olha para os evangelhos, já parte, por exemplo, para o batismo, geralmente. Então, a ideia da Bíblia, novamente, não é, no Novo Testamento também, não é você ter vários e vários fatos históricos aqui. Inclusive, esse é um lembrete para nós, né? Da gente, enquanto pregadores, enquanto pessoas que precisam compartilhar da palavra de Deus, nosso dever o que nós ouvimos, nós precisamos conferir na Bíblia se está ali ou não. E aquilo que nós ouvimos também pode estar ali, mas a gente precisa entender se é a interpretação correta, né? E quando nós falamos desses primeiros livros, você tem então Mateus, que apresenta Jesus num conceito um pouco mais como o rei, né? O rei dos judeus. Ele tem várias expressões no texto de Mateus falando sobre o reino, né? Até o evangelho ele chama de evangelho do reino, dando uma visão diferenciada para isso. Então nós entendemos que é uma expressão mais dirigida aos judeus. Nós temos Marcos, conhecido como o evangelho do servo, né? Que Marcos não se dedica a dar nenhum tipo de nascimento para Jesus, ou explicar como que ele surgiu, qual foi a descendência, né, de Jesus. Na verdade, ele chega direto ao ponto, o que era um conceito natural para aqueles que eram servos ou escravos na época, né? E Marcos não foi um dos 12 discípulos, né? Mas Marcos foi discípulo de Pedro. Então, possivelmente, quando nós temos aqui o Evangelho de Marcos, a gente está falando de um evangelho que ele deve ter ouvido por parte de Pedro. Tá? Lucas também não foi um dos 12, né? Lucas trata o evangelho de uma maneira um pouco mais racional. Ele fala que está escrevendo com a ideia de apresentar as provas e tudo que já fora falado anteriormente para Teófilo, né? Que nós não sabemos se Teófilo é uma pessoa no sentido pessoal ou se é um tipo de aplicação simbólica que ele quer fazer, porque Teófilo é a ideia de amigo de Deus, né? Então pode ser também uma aplicação simbólica que ele quer fazer a todos os cristãos, para mostrar a fé a eles. Mas quando ele escreve isso, né, ele escreve Lucas, escreve Atos também, que nós já vamos falar, mas ele escreve com uma visão muito mais prática, né? Você percebe que Lucas, né, como a Bíblia, Paulo fala, ele era médico, isso influenciou
alguns conceitos da escrita dele. Você percebe que ele é o único que fala, no momento em que Jesus está no Getsemane, ali no Jardim do Sofrimento, sobre Jesus estar suando lágrimas de suor com sangue, né? Como se fosse lágrimas de sangue. E aí, quando você pesquisa na medicina, você descobre que existe um nome, eu nunca lembro esse nome, mas existe todo um nome para esse processo. Né? Uma pessoa num sofrimento extremo e muito alto, ela pode suar lágrimas com gotas de sangue junto. Né? Tem uma explicação toda medicinal, que eu naturalmente não sei fazer, mas que Lucas sabia por ser médico. E isso é um ponto muito interessante. Né? E João, que também não tem um conceito de Jesus como homem, né? Na verdade, o conceito de João é Jesus como Deus. Toda a prova que ele quer fazer, aparentemente, é não só aqui no Evangelho, mas ele escreveu cartas à parte também. E João busca lutar contra uma seita, contra um problema, né? Chamado de gnosticismo, do primeiro século, que era a crença, tinha algumas crenças investidas, mas parte delas era de pensar que a matéria é ruim, mas que o espírito é bom, e alguns conceitos parecidos com esse. E quando João escreve, ele escreve de uma maneira muito clara, né? Querendo dizer, logo no seu primeiro capítulo, que realmente quem estava lá no princípio de tudo era o verbo, e quando ele diz usar verbo, é o que nós falamos na outra aula, é a expressão logos, né? O logos estava no começo, logos era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele quer fazer a aplicação de que Cristo realmente é quem faz tudo isso, quem faz acontecer a criação e tudo mais. E ele chega num ponto aqui interessante, né? Ele, até o momento que ele fala de que ele se encarnou, de que ele veio à Terra e ele se faz como homem. E tudo isso, a ideia de João é demonstrar que ele realmente é Deus e que além dele ser Deus, ele se encarna, se faz como homem, provando que esse conceito da matéria e que o espírito não podiam se relacionar, mas João está apresentando os dois em conjunto, mostrando o que foi ser conhecido depois como uma dualidade, como essa junção hipostática, né, chamada de união hipostática de Cristo, que é ele ser 100% homem e 100% Deus. É o único com essa característica. Né? Então, tudo isso é demonstrado ali através do Evangelho de João. Né? Quando nós olhamos para Atos, que também foi escrito por Lucas, podemos dizer que ele é o único histórico aqui do grupo, né? Que quer buscar reforçar a história da igreja. Então, era como se no seu primeiro livro, né, que seria o Evangelho de Lucas, ele escreve a história de Cristo, e a ideia agora em Atos é escrever a história da igreja. Ele reforça, né, para nós, com ensinamentos muito práticos, a história do que aconteceu. Né? É ele que narra episódios como Atos 2, que é extremamente conhecido, ou sobre Pedro caminhar e a sombra de Pedro curar enfermos através da graça de Deus, né? E vários outros episódios que aconteceram. Né? Aqui vale a pena lembrar uma coisa que a gente sempre fala em textos narrativos que estão narrando histórias, como a Bruna falou do Antigo também. Todo texto narrativo não significa que ele é um exemplo necessariamente a ser seguido. Né? Por que isso é importante? De que nós olhamos para algo que aconteceu por vezes, por exemplo, você olha, o único, aparentemente, pelo menos o que é descrito em Atos, o único que a sombra passa e cura é Pedro. Você não tem isso acontecendo com nenhum outro discípulo descrito, pelo menos. Mas você olha para Paulo, existiu um único momento, só um momento, em que a Bíblia fala em que ele pegou um lenço e através disso houve a cura de um enfermo. Você não tem Paulo dizendo assim, olha Timóteo, olha meus discípulos, vão lá e peguem lenços e saiam orando e ungindo as coisas, coloquem a água em cima da televisão, façam isso. Você não tem isso, você não tem Pedro falando, olha, saiam passando a sombra de vocês sobre as pessoas. Você não tem. Então, foram algumas experiências que o Senhor deu para eles, né? E nós olhamos isso, sim, em algum grau, como referência de fé que nós queremos ter e buscar a presença de Deus, mas experiências que Deus teve com eles não necessariamente vão se repetir com a gente, né? Nós buscamos, sim, ter as nossas experiências próprias e pessoais com Deus, mas elas, por consequência, vão ser diferentes das dos apóstolos também, por vários motivos, né? Isso é até um ponto que a gente pode tratar em algum outro momento sobre o uso dos dons e tudo mais, que é um ponto bem mais
bem mais profundo. Então, Atos demonstra a história da igreja. Depois nós chegamos aqui nas cartas, né, que compõem a maior parte do Novo Testamento. E, dentre elas, nós temos as doutrinas. Né? Dentro das cartas, principalmente, nós temos o que são chamadas cartas de doutrina. Doutrinas são ensinamentos que nós temos de forma clara, que se tornam quase como se fosse uma ordenança de Jesus. Né? Esse termo ordenança, dentro da teologia, só é aplicado ao que Jesus ordenou. Mas quando eu digo ordenanças aqui é no sentido de que a Bíblia, como palavra de Deus, nos ordena ou mostra como um mandamento em algum grau. Né? E tá bom, Emily, pode ficar tranquilo, eu estou gravando, depois você pode assistir também. Então, em algum grau é um mandamento ou algo que o Senhor está falando com a igreja. Quando nós olhamos isso, nós temos as separações então, das epístolas, as primeiras dirigidas à igreja, né, de uma maneira geral, que são Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Vale lembrar que esses nomes aqui são nomes dos locais, nomes das cidades, né? Porque eu cansei de ouvir pregadores que iam lá e falavam porque Paulo escreveu para o seu amigo Filipenses ou para o seu amigo Romanos. Esses aqui são os nomes das igrejas, né? Nome dos locais das cidades onde tinham as igrejas. Então, é só um adendo que para ficar claro para nós. Geralmente, nessas epístolas, você tem muitos termos usados com a ideia de conduzir o culto e tudo mais, ou resolvendo problemas que aconteciam nas igrejas, como 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas também tem muito disso, Tessalonicenses também tem muito disso. Né? Em cada um deles tem características. Em Coríntios está tendo problemas de moralidade, várias outras coisas que eu até comentei no domingo. Gálatas tem problema de pessoas olharem para a igreja e falar que eles não estão guardando a lei e tentar judaizar, voltar eles para o Antigo Testamento de novo, no sentido de que eles guardem a lei, esqueçam da graça. Em Tessalonicenses você tem problema. É irônico você pensar que em Tessalonicenses o problema ali na igreja de Tessalônica é o fato deles olharem a volta de Jesus e eles estarem tão animados que eles pararam de trabalhar. Vários deles. Né? E aí surge um problema, porque todo mundo para de trabalhar, mas eles não estão... Não é como se eles estivessem só vivendo do evangelho, não é esse o caso. Né? Eles param de trabalhar pensando, Jesus vai voltar, não tem por que trabalhar. E até o momento que Paulo delicadamente fala para eles que aquele que não trabalha também não coma. Né? E aí se envolve num problema bem complicado na igreja, porque parece que categoricamente em toda a época da igreja, a igreja sempre gostou muito do fator comida, né? E aparentemente desde os primeiros séculos. Então, quando você olha para essas epístolas dirigidas à igreja, cada uma está resolvendo algum problema, e geralmente. Além disso, aí você tem um segundo grupo, que esse grupo sim, são indivíduos, no sentido de que são pessoas, né? Nomes pessoais, nomes próprios, que tem aqui 1ª e 2ª Timóteo, né? 2 cartas para o jovem Timóteo, Tito, também jovem Tito, e Filemão, que também se encaixa ali. Esses sim são pessoas específicas que estão ouvindo algumas diretrizes. Né? Timóteo também está cuidando e ajustando alguns conceitos na igreja de Éfeso, provavelmente nesse momento. Então ele está recebendo algumas diretrizes de Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo vai mostrar para ele como ele deve coordenar alguns pontos. Tito também está resolvendo alguns problemas, mas não é no mesmo nível que Timóteo, então tem algumas diretrizes mais voltadas para o conceito de salvação e regeneração mesmo, né? E é bem mais curto também. E Filemão parece ser uma questão um pouco mais pessoal, no sentido de que ele quer resolver um problema no sentido de um escravo que saiu e precisa retornar agora, mas como que é essa modalidade visando o cristianismo, né? Se ele se converteu, como que ele deve agir agora como senhor, como que um deve agir como senhor e como que o outro deve agir como escravo, né? Dentro do contexto deles. Então é uma epístola bem à parte ali também. O terceiro grupo, aqui eu coloco um terceiro grupo mais porque ele está sem uma categoria específica, né? Digamos assim, que é unicamente Hebreus. Então você tem aqui Hebreus separado dentro dessas epístolas, que claramente acontece alguma coisa parecida com Gálatas, né? Onde os judeus, os hebreus estão tentando voltar agora
sua fé anterior, e o autor busca mostrar para eles que esse não é um caminho saudável, né? Pelo contrário, na verdade, eles não podem rejeitar a salvação ou tentar crucificar Cristo de novo através disso, né? E é uma epístola um pouco mais detalhada, com muitos assuntos do Antigo Testamento, né? Revelações do tabernáculo, pontos assim que você não vê em nenhum outro episódio do Novo Testamento. E as epístolas universais, que não são dirigidas a nenhuma igreja de maneira específica, e nem nenhuma pessoa, né? Mas de uma maneira um pouco mais genérica, como Tiago, Pedro, todas as cartas de Pedro, e as cartas de João e Judas também, né? Embora, possivelmente, como eles participaram de cada um deles do crescimento, né? Origem e crescimento de várias igrejas desse momento, que todos eles, cada um desses aqui, estavam passando em várias igrejas e pregando e tudo mais, possivelmente eles também tinham alguns problemas em mente, mas como nós não temos isso descrito, né, na carta, então nós consideramos como epístolas universais. E depois de Judas, nós temos para finalizar o último tipo aqui de contexto, que é Apocalipse, que é um tipo de texto totalmente diferente, né, de qualquer outro, e que tem que ser também interpretado dessa mesma forma. Ele se assemelha em muitos pontos com Daniel, né, do Antigo Testamento, algumas coisas com Zacarias ali e tudo mais, mas ele fala de um período futuro, né? No caso agora para nós já atual / futuro, mas na época para eles era um conceito só de falar de um futuro, né? A expressão Apocalipse significa revelação, né? O nome em si significa aquilo que sai da luz, aliás, aquilo que sai das trevas para a luz. Então, o conceito é exatamente aquilo que é revelado. E Apocalipse demonstra para nós, né, escrito por João, que foi o único que não sofreu o vitupério do martírio, né, mas ele continuou vivo até a sua tenra idade ali. E João escreve, o mesmo João do Evangelho e o mesmo João das cartas, né, ele escreve aqui falando sobre todo esse momento. É um livro de um pouco mais, talvez não só um pouco, mas bem mais difícil de interpretação para o entendimento claro, né, do que ele apresenta para nós, mas que também deve ser estudado da mesma forma com cada um desses pontos, né? Então, assim a gente finaliza essa parte, né, mas de uma maneira geral o que nós queremos sempre tornar enfático, né, é que o Antigo Testamento é uma base, era uma sombra, que se cumpre, né, no Novo Testamento. Até existe uma frase que a gente costuma usar, que é aquilo que, aliás, o Novo Testamento estava oculto no Antigo, né? O Novo Testamento estava oculto no Antigo, e o Antigo Testamento ele é revelado no Novo. Então, tudo aquilo que talvez no Antigo Testamento não fazia muito sentido, no Novo ele ganha um propósito e um sentido naturalmente, né? E principalmente essa mudança de aplicação da aliança, né? Saindo da velha aliança para a nova, no conceito, na forma como Deus agora escreve a lei em nossos corações e através da graça nos permite conseguir cumprir isso, né? Com seu próprio sacrifício. Então, essa é a nossa intenção de hoje, deixar claro mais esse ponto aqui. Não sei, Bruno, se quer fazer algum comentário sobre o novo, também fica à vontade. Certo? Bom, pessoal, abri um espaço aqui para caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não tiverem dúvida, manda um joinha, só para a gente saber que vocês estão ouvindo aí. Tu vai mandar o vídeo aonde, irmão? Porque tem umas partes que vocês falaram muito rápido, daí não deu pra anotar tudo, não. Não, tá tudo... não tudo, né? Mas a maior parte tá aqui no PDF, que eu vou mandar já na sequência no grupo do cadastro. E o vídeo também vai lá no grupo do cadastro. Aí. Quando Tá bom, tiver... obrigada. Silvana, quando eu estiver falando, coloca naquele modo que diminui a velocidade, sabe? Porque eu falo rápido mesmo. Não, mas eu vou confessar que eu Boa noite. padeço do mesmo problema. Eu tento me controlar para ir falando mais devagar, mas é difícil. Porque domingo eu vou levar Opa, meu boa noite. caderninho para os professores ver.
Diga, Andrei. Então, opa, estão me escutando? Estão escutando. Opa, show de bola. Viu, eu queria só uma dúvida. Aquela hora que a Bruna estava falando sobre a espera dos judeus, do Messias, que não reconheceram Jesus, né? A dúvida é, eles não estavam esperando, será que alguém mais pro lado militar, que fosse alguém mais libertador, assim, no sentido igual Moisés, né? Tirando o povo, vamos dizer assim, de uma escravidão, assim, mais no sentido prático da coisa? Então, esse é um ponto bem interessante, né? Na verdade, aparentemente tem esse lado, tá? Tem esse lado de que eles esperavam e barra esperam, né? Ainda um reinado físico de Jesus, no caso do Messias, né? Não de Jesus para eles, mas do Messias no sentido de vir. O que nós esperamos agora na segunda vinda, sobre ele governando sobre as nações e tudo mais, é o que eles esperavam de uma certa maneira já na primeira, né? Mas tem muitos pontos que para os judeus não ficam claros como ficam para a gente, né? Tanto que vocês podem pesquisar depois, por exemplo, na Musical FM, um debate que teve recentemente de um judeu contra o César Cavalcanti, que é um teólogo bem considerado do meio cristão, né? E tem muitos desafios de questão de versículos que para eles são visões diferentes. Mas de uma maneira geral, o que mais me comove, eu acho engraçado, é o fato de que para eles não faz sentido Deus, sendo tão grande, ele se tornar o homem e se humilhar. Esse é o maior ponto de falta de sentido para eles. Sempre fica um problema, porque para nós, quando a gente olha para a Bíblia, estava claro de que haveria essa humilhação, né? Mas para eles, esses textos, por vezes, são muito mais poéticos do que literais. Então, muitos desses textos, eles olham e falam, não, como o texto de Isaías, do servo sofredor, eles olham e falam, não, isso aqui não é para ser assim. Na verdade, é um tipo de poesia. Pode falar, Bruno. Fica à vontade. Não, mas o que é muito interessante dentro daquilo que você falou, que para eles é difícil entender que Deus, sendo quem se humilhasse. Mas a Bíblia vai falar em Isaías 53 que ele se humilhou até a morte, né? Tipo, depois lá no Novo também, mas vamos dizer, no Isaías, que os judeus consideram, vai falar ali do 53, fala sobre toda a trajetória do Messias. Como é que eles conseguem ignorar essa parte, né? Se a gente for pegar praticamente todas as profecias que falam sobre o Messias, vai falar sobre um sofredor, sobre alguém que sofreu. Né? Depois, em algumas partes, vai falar dele, né, glorificado, que ele vai receber a recompensa pelo seu sacrifício, que ele sentará com os maiores e tal. Fala ali também, no mesmo Isaías 53. Mas como que eles não conseguem assimilar? Por isso que, eu não sei, eu posso estar errada, mas a impressão que eu tenho é que nele se cumpre o versículo que diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Porque Jesus veio e cumpriu literalmente todas as profecias, mas se você olhar para 53, Jesus realmente cumpriu aquilo ali. E mesmo assim, eles não conseguem perceber isso, né? Esse ponto de Israel é complicado, porque é igual eu sou levado a crer que isso tem a ver muito com o momento das parábolas de Jesus, né? Porque, aliás, a gente tem uma visão errada, né? Costumeira das parábolas, né? Que para nós a gente olha para as parábolas e fala, não, Jesus queria facilitar o entendimento. Só que por vezes Jesus falou as parábolas, os discípulos depois perguntaram e Jesus falou, olha, escondido ele explica para os discípulos, mas só para os discípulos. E depois o evangelista vai lá e descreve que ele faz isso, explica só para os discípulos, porque é para cumprir uma profecia que também era de Isaías, né, de que os fariseus, principalmente, eles ouvindo não entenderiam, né? Mas existe uma clareza no Evangelho de que o Senhor não quer que os judeus também cheguem a esse entendimento. E aí os porquês disso são variados, né? Mas aparentemente tem alguma ligação com o que Paulo fala depois, em Romanos, sobre o momento em que Deus vai olhar para os judeus novamente e cumprir sobre eles algum plano de salvação, né? Diferenciado. É um pouco difícil da gente assimilar isso. Eu já falei isso, né, em alguns momentos, que eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para os judeus e falar o porquê que Deus deseja tanto salvar eles nesse ponto, mas
também, né, não é muito justo eu fazer isso, considerando que eu também não deveria ser salvo, né? Mas quando eu olho assim, eu confesso que nisso ainda falta. Eu não tenho nenhuma outra conclusão que a gente consiga chegar se não for a de que Deus decidiu não se revelar a eles até determinado momento, que é o que aparece na Escritura, pelo menos. Né? Mais alguma dúvida? Ficou claro também, André? Deu pra gente colaborar de alguma forma? Não, ficou sim, ficou sim. Agora, posso só fazer mais uma aqui? Fica à vontade. Tá, nessa eu vou longe, tá? Se eu falar uma bobagem, vocês me cortam aí. Há alguma possibilidade da nossa interpretação também estar um pouco equivocada na questão da volta de Jesus ser gloriosa e ser algo mais simples, assim como os judeus não reconheceram no passado Jesus, né? Estavam esperando algo mais glorioso, também ser algo diferente para a gente aqui vamos dizer assim, na segunda vinda? Tá. Nesse caso, eu já acredito que não, porque os textos da segunda vinda, eles são muito claros, né? Obviamente, tem muitos textos e muitos dos quais, eles não têm um entendimento de duas vindas, né? Esse é um entendimento nosso, porque Jesus já veio, Jesus falou que vai voltar. Como eles não creem em Jesus, para eles estão aguardando a primeira vinda, que para eles é a única também. Mas, então, os textos que para eles são dessa vinda, para nós se referem à segunda, em sua maior parte. Mas os textos da segunda vinda, quando você fala, por exemplo, julgamento das nações, milênio, quando você fala sobre Cristo governando com um cetro de ferro sobre todas as nações, esses textos não tem como aparentar uma classificação, digamos assim, mais simplificada, né? Todos eles envolvem uma ideia extremamente grande, né? Porque está falando do mundo inteiro sendo governado, do mundo inteiro sendo agora abalado por essa vinda do Senhor, que naturalmente ela é gloriosa nos dois sentidos, né? Para a igreja, para os salvos que querem se encontrar com Cristo, mas para as nações que vão ser condenadas por recusarem a oferta do Evangelho também, né? Então você tem esses dois lados acontecendo. E uma coisa interessante é porque, assim, né, como o André falou, assim como eles não reconheceram a primeira vinda porque eles achavam que seria uma coisa diferente, será que a gente também não pode estar enganado? Eu achei uma pergunta, assim, bem... tem que pensar muito para chegar, né, a essa pergunta. Mas é interessante que, assim, André, eles não enxergaram, na verdade, conseguiram ver por uma falta de entendimento que talvez, dentro daquilo que o Mateus falou mesmo, o próprio Deus não permitiu que eles vissem. Porque todo o Antigo Testamento fala da vinda de Jesus e Jesus veio exatamente da forma que o Antigo Testamento fala. Então, assim, não foi uma coisa que, vamos dizer assim, as escrituras deram a entender uma coisa e Jesus veio de outra forma. Não, exatamente como as escrituras falavam no Antigo Testamento, Jesus veio. Então, o que a gente pode entender? Que assim como o Antigo Testamento, quando ele falava da vinda do Messias, se cumpriu exatamente, a gente pode, então, ter essa certeza de que como o Novo Testamento fala da segunda vinda de Cristo, também vai se cumprir. Porque, no fim das contas, quem não reconheceu essa vinda de Cristo foi eles, porque eles tinham uma expectativa, mas não baseado nas próprias Escrituras. Né? Não baseado nas próprias Escrituras, porque se eles se baseassem nas próprias Escrituras que eles tinham para a vinda do Messias, eles conseguiriam entender que era Jesus, porque tudo apontava para ele. Assim como os magos lá, eles de certa forma viram aquilo que os judeus acabaram não vendo, os religiosos não viram, né? Que o povo acabou não vendo. Mas por quê? Por uma interpretação da palavra, coisa que eles de certa forma não conseguiram entender. Então, assim como eu acredito que assim como se cumpriu o Velho Testamento na vinda de Jesus da forma que o Velho Testamento falou, eu acredito que a segunda vinda de Cristo vai se cumprir da mesma forma que o Novo Testamento fala a respeito dele. Aí me corrija se eu estiver errado, Mateus, se eu estiver errado em alguma coisa, porque eu entendo mais ou menos dessa forma. Talvez não seja assim, né? Não, eu creio que é isso mesmo, né? Eu acredito que pelos textos é uma coisa que vai ter não tem, na verdade eu não vejo uma hipótese de não ter uma reação extraordinária e manifesta em todo mundo, né? Visto que é o maior evento e mais aguardado de todos os séculos, né? Então não tem como ser diferente. Mas a Bruna falou, me fez lembrar de uma coisa, né? Que é essa questão dos judeus. Como que
complicado, né? Principalmente por uma questão do que a gente chama da Mishnah, né? A Mishnah para eles é a tradição oral, que eles acreditam que além de Deus dar a lei escrita, Deus deu também uma lei oral, né? Que seria essa Mishnah que uma depende da outra para a interpretação. Esse é um problema, porque você não tem nada escrito sobre isso. Então é uma crença deles, não é uma crença nossa, né? E esse é um problema. E aí o que acontece? Por exemplo, existe um debate sobre a expressão Betulá, né, de Isaías, falando sobre a virgem conceberá e dará à luz. A expressão virgem é Betulá no hebraico, né? E é um conceito de que assim, a virgem dará à luz é o maior milagre messiânico que está envolvido no nascimento, que já explicaria com todas as bases. Então, quando chega nesse texto, por exemplo, acontece duas coisas. Ou eles falam que é uma situação poética, que não vai acontecer daquele formato, ou então eles falam que a expressão não é aquela ali, que todos nós entendemos errado a própria escrita do texto. Então, fica num nível muito difícil de você conseguir debater no sentido só racional, né, dos textos, porque eles jogam, e daí como tem aquele charme do povo escolhido, de falar, não, nós somos escolhidos, nós que sabemos como isso aqui tem que ser interpretado, né? Mas também, para nós, não é muito válido esse argumento deles, visto que eles são o povo escolhido e foi o povo que rejeitou também. Então, é dúbio, né? É uma situação bem, bem difícil. Mas esse ponto dos judeus é um ponto que, no final das contas, eu creio que é um agir de Deus especial sobre eles, que escolheu eles, né, entre as nações, exatamente para serem o povo eleito, escolhido, e essa eleição é algum tipo de grau diferenciado que Deus realmente resolveu ter com eles, né? É isso. Fica à vontade, se alguém tiver mais alguma pergunta, Andrei também, fique à vontade. Bom, vou concluir que não há mais dúvidas. Como sempre, né, vale lembrar só de que continuem cada um se dedicando aí a crescer mais no conhecimento e na graça, né, de Cristo, e também de compartilhar isso, né, esses pontos com outras pessoas, porque são pontos extremamente importantes para todos nós. Aqui nós aprendemos o conceito, né, do Antigo Testamento, do Novo, alguns pontos que às vezes não fica claro para nós, ou com perguntas como essa do Andrei também, com pontos extremamente relevantes para a gente parar e analisar o conceito dos judeus e tudo mais, e trazer de algum sentido prático para nós, né? A ideia no próximo, se tudo der certo, graças a Deus, é da gente falar sobre Cristo como Deus, né? Então entrar agora para a questão da cristologia ali e falar sobre Cristo como Deus também. Então compartilhe com outras pessoas, né? Levem isso adiante aí para que a gente possa sempre estar trazendo esses pontos relevantes e todos juntos crescendo aí no conhecimento da palavra de Deus. Pedir para a Bruna, se puder, orar por nós, Bruna, por favor, para a gente finalizar. Bom. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai, por esse tempo de conhecimento da Tua palavra, o tempo, Senhor, que nós separamos para Te dedicar ao Senhor, para conhecer mais o Senhor, Pai, mais da Tua palavra, da Tua verdade que nos liberta. Deus, eu louvo ao Senhor e agradeço por cada um que participou hoje, Pai, agradeço pela vida do Mateus, que se dispõe a compartilhar conosco aquilo que ele já sabe e que eu creio que o Senhor vai acrescentar dia após dia. Senhor, que esse conhecimento seja guardado dentro do nosso coração, que a Tua palavra seja guardada dentro do nosso coração, Pai, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Pai, abre o nosso entendimento, Pai, que nós possamos ter a revelação de quem o Senhor é através das Escrituras, ó Pai. Que, Senhor, a Tua palavra seja, Pai, uma base sólida para as nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, conhecer o Teu caráter através das Escrituras, ó Pai. Que sejamos guiados por ela, Senhor, que sejamos norteados por ela. Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Eu oro, Deus, para que o Senhor gere em nós cada dia mais o desejo de conhecer o Senhor, ó Pai. O desejo de conhecer a Tua palavra, Senhor, e ser, ó Deus, instruído nela, Pai. Nós Te agradecemos, Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que o Senhor nos deixou. O Senhor não nos deixou, Senhor, perdidos. O Senhor nos deu a Tua palavra, Deus, que nos guia, Pai, pelo caminho reto. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal, pela participação. Deus abençoe a cada um. Tenha uma boa noite. Amém.